frágeis, delicados, fofinhos e engraçados. Assim são os bebês. Mas eles crescem. Dos 6 aos 12 anos, as crianças entram na terceira infância, um período em que necessitam de cuidados especiais em relação à boa alimentação, sendo esta uma fase escolar e sociável, onde começam a interagir em seu meio, adquirindo novas descobertas, elevando seu nível cognitivo e intelectual. Nesse vídeo, iremos abordar o desenvolvimento cognitivo e psicossocial na terceira infância, com base nas teorias de 3 grandes estudiosos, Jean Piaget, Lev Vygotsky e Erik Erikson. Segundo Jean Piaget, um dos grandes estudiosos do desenvolvimento cognitivo, a terceira infância é um momento em que as crianças atingem o estágio operatório concreto e que fazem uso de operações mentais para resolver problemas concretos. Conseguem pensar logicamente, entretanto, a maneira de pensar ainda é muito limitada. Vamos conhecer agora os principais avanços cognitivos desse período. Avanços cognitivos. Nesse período, as crianças têm um melhor entendimento dos conceitos espaciais, casualidade, categorização, raciocínio indutivo e dedutivo, conservação e números. Vejamos alguns exemplos. Pensamento espacial. Ana é capaz de ir para a escola e voltar sozinha. Causa e efeito. Daniel sabe que se colocar um objeto mais leve e um mais pesado em cada lado de uma balança, terá um resultado diferente. Categorização. Clara tem capacidade de classificar objetos em categorias, como por forma, cor e tamanho. Raciocínio indutivo e dedutivo. Indutivo. Bia observa seu cachorro latir e conclui que todos os cachorros também devem latir. Dedutivo. Ela sabe que todos os cachorros latem. O Bob é um cachorro, então ele late. Conservação. Gustavo já entende que se pegar 2 copos, um grande e um pequeno, e colocar a mesma quantidade de líquido nos dois, o copo maior não estará mais cheio do que o menor, já que tem a mesma quantidade. Observe o exemplo. Coloca para mim este líquido que está aqui nesses 2 copinhos, de forma que eles fiquem com a mesma quantidade de líquido. Pronto. Qual dos 2 está mais cheio ou estão iguais? Os 2 estão iguais, Por quê? porque os 2 têm a mesma quantidade de líquido. Muito bem. Agora eu vou pedir para você colocar o líquido que está aqui neste copo. Qual dos 2 está mais cheio ou estão iguais? Os 2 estão iguais, Por quê? porque têm a mesma quantidade de líquido. Muito bem. E por fim, números. Maria já é capaz de fazer contas em sua cabeça e pode somar em ordem crescente. Jean Piaget também traz a abordagem psicogenética. Segundo ele, a inteligência é construída no interior do sujeito, por ele mesmo, um processo dinâmico ao longo dos primeiros 15 a 17 anos, fruto do desenvolvimento de mecanismos internos de organização do mundo que o cerca ou estruturas de compreensão da realidade. Essas mudanças que ocorrem nas crianças são previsíveis e ordenadas, culminando na próxima fase, a operatório formal, que seria a entrada da adolescência, a qual, portanto, não será trabalhada nesse momento. Visão de Lev Vygotsky. Diversamente a Piaget, Vygotsky não formulou uma concepção estruturada do desenvolvimento humano, por meio da qual se pudesse interpretar ou mesmo situar
desenvolvimento cognitivo ao longo das etapas da vida. Na verdade, ele constrói sua teoria com base no interacionismo, no qual o aprendizado acontece na interação entre os sujeitos. Vygotsky concentrou-se no empenho em demonstrar como outros elementos não maturacionais interferem no surgimento dessas habilidades. A aprendizagem que antecede possibilita e impulsiona o desenvolvimento. O ser humano constitui-se enquanto tal em relação aos demais, com a linguagem assumindo o papel central, compondo-se tanto do desenvolvimento filogenético, da espécie e população, quanto ortogenético, desde a concepção até a maturidade. Então, o desenvolvimento cognitivo ocorre de fora para dentro. As funções psicológicas naturais ou primárias constituem-se em funções psicológicas superiores a partir da utilização das ferramentas culturais adquiridas pela aprendizagem. Portanto, a criança em desenvolvimento nasce no meio social e sua visão vai se desenvolvendo através da interação com adultos e crianças mais experientes. Daí o papel primordial dos professores e educadores, já que eles não devem pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Sua função é, portanto, provocar a atividade. A criança constrói seu mundo com o que lhes é oferecido. Não vai se interessar por conteúdos que não fazem falta cognitivamente. O conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz e integra aos seus esquemas. Vygotsky também fala sobre as zonas de desenvolvimento proximal e real. Na zona de desenvolvimento proximal, a criança desenvolve a habilidade para resolver problemas a partir dos estímulos feitos com a ajuda de outra pessoa, normalmente um adulto. Já na zona de desenvolvimento real, ela é capaz de realizar as tarefas sozinha, sem a ajuda de ninguém. O processo de desenvolvimento evoluiria mais lentamente que o da aprendizagem. A aprendizagem despertaria os processos de desenvolvimento que, paulatinamente, tornar-se-iam parte das funções psicológicas já afirmadas no indivíduo. Assim, a capacidade do desenvolvimento potencial das crianças está fortemente ligada às diferenças qualitativas no ambiente social das quais fazem parte. Terceira infância a partir da perspectiva de Erik Erikson. Erikson criou a teoria do desenvolvimento psicossocial, onde enfatiza o desenvolvimento humano desde o nascimento até o fim da vida, considerando a interação do indivíduo com o seu meio afetivo, social, cultural e histórico. Ele concebe o desenvolvimento em 8 fases. E já que estamos falando de terceira infância, nesse período, a criança passa pela 4ª fase, a diligência versus inferioridade. Nessa fase, a liberação da criatividade é um verdadeiro dique que se abre. Surge então a necessidade de controlar a imaginação e direcionar o foco criativo para processos de socialização formal, principalmente a educação. A industriosidade, a diligência e a perseverança são recompensantes. Contudo, se há muita cobrança ou inadmissão de falhas, pode surgir uma desmotivação e sentimento de inferioridade. E por fim, é importante lembrarmos que a criança não é um adulto em miniatura. Há uma diferença qualitativa entre eles no modo de funcionamento intelectual. É necessário estabelecer uma construção ativa do sujeito, que vai além de esquemas e reflexos simples. O que é inato ao ser humano é a necessidade de conhecer e adaptar-se ao meio. Chegamos ao final do vídeo.
Obrigado por ter assistido. Espero que tenha entendido o conteúdo de forma clara e prática. Vou ficando por aqui e até mais!